E aí, Renan Gonçalves na área, para mais uma pílula do crescimento da advocacia. E a pílula de hoje vou falar sobre delegar. Eu vou trazer aqui para vocês duas funções, dois encargos, duas tarefas que eu delegaria primeiro no meu escritório de advocacia se eu estivesse começando agora, e as duas que eu delegaria por último. Então, esse vai ser o tema da live. Ontem nós falamos que não adianta você ir sozinho, né? Trouxe para vocês ontem a pílula de ontem foi sobre isso, né? Não vá sozinho, delegue, tenha um sócio, ou tenha uma equipe, tenha um parceiro, tenha um associado, enfim. Falei sobre a necessidade de você não ir sozinho na sua advocacia. E hoje eu vou falar, né? Porque me perguntaram, tá, doutor, mas qual, né? Até alguns alunos perguntaram, quais as funções que eu devo delegar primeiro? Né? Para quem está começando a advogar agora, por exemplo, tem essa dúvida. O que eu delego primeiro? Já que a advocacia tem tantas funções, né? Tem tanta coisa, financeiro, atender cliente, tem que fazer acompanhamento processual, peticionamento, enfim, tem muita função. Mas e aí, o que você delega primeiro? E aí eu vou trazer aqui hoje as duas funções que eu delegaria primeiro e as duas que eu delegaria por último. No meio disso aí, vocês veem o que vai ser mais importante para o seu escritório, tá? E, para não esquecer, eu até anotei aqui, ó, quais são as duas funções que eu delegaria primeiro no meu escritório. A primeira seria elaboração de petições e peticionamento, acompanhamento processual, né? Por que eu faria isso? Vou explicar. Porque, de certa forma, né, esse é o serviço mais operacional dentro de um escritório, né? O cara que forma em direito, ele, de certa forma, ele já sabe peticionar, né? Qualquer bom advogado, qualquer bom aluno de direito que formou e teve uma boa graduação, ele sabe fazer uma boa petição. Geralmente, principalmente se o seu produto, se a sua área de atuação, se as petições, se a área que você atua, né, se são áreas menos complexas, basta você treinar esse cara, ainda que ele não seja às vezes o mais experiente. Se você treinar, se você ensinar, no começo se você corrigir as petições, se você mostrar como tem que ser feito, ele vai aprender, até porque ele já passou por uma graduação, na graduação tem um núcleo de prática jurídica, o cara faz ali algumas petições, ele já tem uma noção, né? Claro que se você achar um profissional já experiente, melhor ainda. Mas é a função mais burocrática, é a função que ninguém vê você fazendo. Então, entre delegar, por exemplo, o atendimento ao cliente, que o cliente vai deixar de falar com você e falar com a outra pessoa, e delegar o peticionamento, a elaboração de um recurso, a elaboração de uma réplica, a elaboração de uma petição para concordar com um acordo, é muito mais inteligente você delegar essa petição, esse acompanhamento processual, acompanhamento de prazos, porque você tem que ser a cara do seu escritório. Pelo menos nesse começo, né? Você precisa ser a cara do seu escritório. E não um empregado, não. Até porque o cara que vai te contratar no começo da sua carreira, geralmente é o amigo da igreja, da família, do futebol, da cidade. Ele quer falar com você. Agora, a petição, convenhamos, né? O cara não está muito preocupado se você vai fazer a petição dele ou se vai ser o seu associado. Ele só quer saber se você está no controle, se você tem responsabilidade, se você está cuidando do caso dele, se você tem uma equipe qualificada. Agora, na hora de conversar, ele não quer conversar com outra pessoa a não ser você. Certo? Então, a primeira coisa que eu delegaria aqui no escritório, se eu fosse começar de novo, seria a questão das petições. Beleza? A segunda função que eu delegaria, em segundo lugar, coloquei aqui, ó, o financeiro básico e o atendimento mais simples com o cliente. O que seria isso? Por que eu coloquei financeiro básico? Porque eu não delegaria de cara, de forma alguma, aquele financeiro mais complexo. Por exemplo, você fazer um pagamento, você fazer um repasse, você receber um dinheiro, você conferir as entradas, conferir as saídas do seu escritório. Isso aí é algo que eu aconselho você a delegar por último, só quando você estiver realmente já muito estruturado, com uma organização estrutural no seu escritório já muito grande, e talvez até nunca fazer isso. Eu conheço empresários bilionários que falam nas mentorias deles que até hoje eles tiram dias, toda semana eles tiram um dia para conferir as planilhas, aprovar pagamentos, aprovar ali boletos e pagamentos, investimentos, sabe? Então isso é tão importante que até os grandes bilionários ainda fazem isso. Mas o que eu estou dizendo que eu delegaria aqui na segunda posição? É o financeiro básico. O que é esse financeiro básico? Por exemplo, cobrar um cliente seu que está devendo, acompanhar aquele parcelamento do cliente. É muito comum, por exemplo, na área previdenciária, o cliente parcelar uma aposentadoria e ele vai pagando mês a mês, de acordo com o que ele recebe a aposentadoriazinha dele, ele paga ali mês a mês aquele valor geralmente pequenininho, né?
E de acordo com o que você for crescendo na sua advocacia, é natural que você vai ter muitos parcelamentos. E aí, como é que você vai ficar nessa situação? Você vai ficar conferindo parcelamento de cliente por cliente? Imagina o dia que você tiver, sei lá, 50 clientes com parcelamentos todos os meses vencendo. E aí é natural que esses clientes vão atrasar o pagamento, alguns realmente vão ser inadimplentes, alguns vão atrasar por conta de imprevistos no dia a dia, que é normal, às vezes na correria o cara atrasa. E aí como que você vai controlar esse financeiro? Ou você vai tomar calote pra caramba, ou você... Às vezes eu conheço advogados que não fazem esse acompanhamento, e aí uma vez por ano o cara vai lá e pega o financeiro dele para olhar. Eu conheço advogados aqui da minha região que o cara quando vai olhar tem lá 100 mil para receber, 200 mil, 1 milhão, e o cara não cobra, porque ele não tem essa equipe. Então, você entende que você está deixando dinheiro na mesa? Imagina, cara, você tem 100 mil de passivo para você receber ali e você não tem um financeiro para movimentar isso, para cobrar, para falar para você que você tem que executar. Então não faz sentido, né? Você precisa desse valor para você investir no seu escritório, para você melhorar a estrutura de trabalho, enfim, para você melhorar aí a sua empresa. Então, não faz sentido você não ter alguém para cuidar desse financeiro, né? E aí é o financeiro básico. Então, repetindo aqui, cobrar esses clientes, aqueles clientes que realmente não pagarem, né? Aqueles que realmente forem os inadimplentes, mandar para execução, né? Delegar alguém ali para executar. Então, essa pessoa do seu financeiro vai chegar para você e vai falar assim, olha, isso aqui esse cliente não paga, já tem vários meses, já cobrei, ele só enrola, então entrar com execução judicial para você cobrar aquele cliente. Lembrar os clientes, né, para não chegar a gerar essa bola de neve. Enfim, essas pequenas coisas. E pequenos gastos também, né? Sabe aqueles gastos bem básicos do escritório? Comprar ali material para o seu escritório, folha sulfite, caneta, uma lâmpada que queima, um equipamento novo baratinho ali para o escritório, enfim. Essas questões também de saída, de gastos, não faz sentido você, advogado, com tanta demanda, né? Na hora que você começar a crescer o seu negócio, não faz sentido você ter que parar para ir no mercado comprar um café para o seu escritório. Não sei que você goste disso, sei lá, mas não tem sentido isso, né? Não tem como você crescer indo no mercado comprar o café, indo comprar bolacha, folha sulfite, não tem como, né? E é muita coisinha, né? Geralmente tem que comprar tinta para impressora, a folha sulfite, não sei o que. Então, essa mesma pessoa do financeiro, ela vai fazer esse financeiro básico, como eu disse, tanto as saídas como as entradas ali mais básicas. Agora, é claro, fazer pagamento, fazer repasse, receber valores, aí eu não delegaria no começo de forma alguma, oriento vocês a não fazerem isso, beleza? E o que é uma dica legal? É que você pode pegar uma pessoa para fazer tudo isso, porque quando você estiver começando na sua advocacia, essas funções, elas são poucas, né? Vai ter poucos parcelamentos para você ficar cobrando, vai ter poucas coisas para essa pessoa comprar ali, né? Um cafezinho uma vez no mês, uma folha sulfite, então não é muita coisa. E também a questão do peticionamento também não é muita coisa. Então você pode pegar essa mesma pessoa para fazer várias funçõezinhas a mais. Você não precisa colocar uma pessoa só para fazer tal coisa, uma pessoa só para fazer tal coisa. Provavelmente você vai começar um escritório, você vai ter uma secretária ou pelo menos um estagiário ali para te ajudar. Esse estagiário, essa secretária pode fazer essa questão do financeiro, por exemplo. Basta você se organizar, ensinar essa pessoa, mostrar como é que é o procedimento, o fluxo e ensinar e treinar. Então passa por você também. Tem muito advogado que tem lá a secretária às vezes sem conseguir desempenhar esse trabalho, sem fazer, sem controlar o financeiro, sem comprar as coisinhas básicas, porque você não não define um fluxo, não ensina para ela como é que tem que ser feito, não controla depois para ver se ela está fazendo da forma correta. Então você precisa desenvolver esse procedimento, esse fluxo, né? Alguns chamam de procedimento padrão, procedimento operacional padrão, POP, alguns chamam de fluxo de trabalho, enfim, você tem que desenvolver essa maneira dela fazer, ensinar para ela e delegar, beleza? E aí, para finalizar a nossa pílula do crescimento, eu vou trazer agora 2 itens que eu não delegaria por agora, delegaria por último. Qual que é as 2 últimas coisas que eu delegaria no meu escritório de advocacia? E o primeiro é audiências, vou explicar por quê. Por que eu delegaria por último as audiências? A audiência, né, no meu modo de ver, é um dos momentos mais cruciais do seu processo. Primeiro, o seu cliente vai estar ali, então ele vai estar vendo o seu trabalho. Então, se você coloca um terceiro para fazer a audiência, no começo ele contratou você, ele quer você defendendo ele acha que você é o herói dele, né? O cliente vê você como o herói dele. E se você coloca um estranho, né, um terceiro, para fazer essa audiência, o primeiro ponto negativo que você vai ter é que o cliente já vai
se sentir assim, poxa vida, mas cadê o doutor João, o doutor Paulo, a doutora Juliana que eu contratei, cadê? Né? Não vai estar lá. Então o cliente já vai se sentir menos protegido, assim, ele não vai ficar satisfeito. A não ser que você seja um escritório grande, que desde o começo você já deixe claro para ele, né? Nós somos uma equipe, aqui tem vários advogados. Mas você que vai estar começando, os seus primeiros clientes vão querer que você atenda aquele cliente, né? Então o primeiro ponto é esse, porque o seu cliente ele não vai ficar tão satisfeito. E o segundo ponto que eu não delegaria à audiência é porque é um momento muito crucial para você ganhar ou perder o seu processo. A maioria das áreas do direito, os processos são ganhos na audiência. É a forma que você pergunta para a testemunha, é um acordo que você às vezes deixa de fazer e depois perde, ou é um acordo que você faz mal feito por medo, por não ter experiência e deixa de ganhar bem mais lá na frente. Então a audiência exige essa experiência, essa expertise, essa responsabilidade, né? Você tem que ser responsável, você tem que pegar aquele caso como se fosse algo da sua vida, né? Uma causa da sua mãe, do seu pai. E se você coloca um outro para fazer a audiência, é muito comum ele ir para a audiência assim, sem muita importância e tal. Então não faça esse tipo de coisa. A audiência eu aconselho que vocês façam até realmente você ter uma equipe com pessoas qualificadas, pessoas com um índice, com um grau de responsabilidade alto, com um grau de maturidade alto, porque a audiência é um negócio bem complicado. E sem falar que a imagem do seu escritório está em jogo ali. Até o judiciário, se você começar a fazer péssimas audiências, os juízes, os secretários, principalmente cidade pequena, vão começar a falar, nossa, aquele escritório lá não dá, porque o doutor João lá nem vai na audiência, manda fulano fazer, fulano. Então a audiência eu não delegaria de início por conta disso, porque você vai influenciar na experiência do seu cliente, né? O cliente vai ficar insatisfeito e porque é um momento muito crucial para você ganhar ou perder o seu processo. Principalmente se você advoga na área trabalhista, por exemplo, que é uma área que claramente o processo é ganho na audiência. Quem advoga na área trabalhista sabe do que eu estou falando. O que faz você ganhar ou perder uma causa trabalhista é a audiência. Essa é a verdade, aquele jogo ali, né? A audiência trabalhista é um jogo, é um teatrinho ali, né? As testemunhas de um lado, o preposto do outro, e aí começa aquelas perguntas, aí tem a questão da confissão. Então, cara, se você coloca um cara despreparado ali para fazer uma audiência trabalhista, ele põe tudo a perder, tá? E, por último, a segunda função que eu delegaria por último no meu escritório, essa é a última de todas, seria o fechamento de contrato com clientes, tá? Por que eu delegaria por último? Primeiro que você precisa fechar contrato para você pagar as contas. Se você não fecha contrato, você não tem cliente, você não tem honorários. Então, cara, essa é a função mais importante dentro de um escritório, que é vendas. Você tem que vender. Se você não vende, você não se mantém. Não existe escritório de advocacia que se mantém se não vender. Não tem como, não existe mágica, né? O primeiro passo, você pode ser o melhor advogado da sua cidade, o mais qualificado, o advogado que faz os meus cursos aqui de previdenciário, o cara que se atualiza, o cara que sabe. Mas se você não vende, se você não fecha contrato, não adianta de nada, tá? Então, para mim, a função mais importante dentro de um escritório de advocacia é as vendas, o fechamento de contrato, o comercial. E geralmente essas vendas elas são feitas em reuniões ali com os clientes. E se você, mais uma vez, né, se você coloca alguém que não tem esse grau elevado de maturidade, que não tem esse grau de responsabilidade para entender que é aquele fechamento que vai pagar as contas do escritório, né? Que aquele cliente que está do lado de lá, ele tem uma dor, ele tem um desejo, ele tem um problema e ele quer uma solução, ele quer um conforto, ele quer um bom atendimento. Se você coloca alguém que não entende isso, você está enrolado, você não vai fechar contrato. Vai conseguir, por exemplo, pagar as contas do seu escritório. Então, e vai se queimar perante os seus clientes, né? Porque o cara vai começar a falar, eu fui lá com o doutor fulano, mas aí eu fui fechar um contrato, colocou uma pessoa lá para falar comigo, a pessoa já não entendeu muito bem meu caso e tal. E sem falar que esse fechamento exige uma experiência, né? Porque cada fechamento tem uma história diferente, cada caso tem uma peculiaridadezinha, tem um detalhe, então exige uma certa experiência, né? Que você tem que entender ali o detalhe daquele caso. Por exemplo, no previdenciário, aí vem o cara que é trabalhador rural. Você tem que saber fazer as perguntas, né? Para saber, mas o senhor trabalhava como produtor rural em qual propriedade rural? Qual era o tamanho da terra? Ah, entendi. O que o senhor plantava lá? Então, você tem que entender, de fato, a vida do cliente, o caso concreto. Então, se você coloca uma pessoa que não tem muita experiência, você vai automaticamente diminuir o seu fechamento de contrato
e ainda prejudicar a imagem do seu escritório. Então não é que eu não delegaria, não é isso. Tanto é que hoje no meu escritório tem uma pessoa que faz o fechamento de contrato. Então não estou fazendo que eu não faria isso. Eu só estou dizendo que eu faria por último, tá? E automaticamente exige uma pessoa que tenha um pouquinho mais de experiência, principalmente contratos mais complexos. Aqueles contratos mais simples, né? Previdenciário tem alguns contratos que são bem simples, né? BPC Loas, por exemplo, você tem que perguntar se a pessoa é baixa renda e se ela tem um laudo, né? Não tem muita coisa além disso. Então esse tipo de coisa, lógico, você consegue colocar uma pessoa para fazer. Agora, planejamento previdenciário, aposentadoria híbrida, aposentadoria por tempo de contribuição, essas questões são complexas e elas exigem pessoas mais qualificadas, mais experientes. Então, aconselho que você faça isso no seu escritório até o momento que você conseguir. Na hora que você vê que a sua agenda está muito corrida, que realmente você não dá conta mais, que você precisa ter mais tempo para gerir o seu escritório, para fazer o estratégico, definir as suas estratégias de negócio, estratégias de marketing, aí sim é a hora de você delegar, mas aí não coloque qualquer pessoa. Diferentemente, por exemplo, daquelas duas funções que eu falei no começo, que é elaboração de petição, né, e acompanhamento processual, e o financeiro básico e os atendimentos mais simples com clientes, aquelas sim, você pode colocar entre aspas qualquer pessoa, né? Não é qualquer pessoa também, mas não exige um nível tão alto assim de qualificação, porque peticionar, como eu disse, é algo que qualquer pessoa que sai da faculdade ele sabe o mínimo, se você ensinar ele vai bem, certo? Atender cliente, os atendimentos simples, passar um acompanhamento processual, falar como é que está o processo também, qualquer pessoa, se você ensinar, né, uma pessoa que tem ali um mínimo de noção, ele vai conseguir, ela vai conseguir desenvolver. Financeiro básico também, né? Então assim, você consegue colocar pessoas ainda inexperientes, ainda que estão começando, né? Lógico, tem que ser pessoas de caráter, responsáveis, qualificadas também, tem que ter o mínimo também, né? Mas não exige aquele nível altíssimo de exigência. Agora, é claro, audiência e reunião de fechamento de contrato já não dá. Aí você tem que realmente achar pessoas boas, pessoas qualificadas, pessoas com maturidade suficiente para o seu escritório não cair esse nível de fechamento de contrato. Porque senão, meu amigo, diminuir o fechamento de contrato, as contas vão vir, o honorário não vai entrar, né? Começou a fazer audiência muito ruim, vai perder o processo, se perde o processo também não ganha, vai cair o rendimento e ainda se queima com a sua clientela. Então, essas são as duas funções que eu delegaria por último no meu escritório. Beleza? Valeu por quem acompanhou até aqui. Essa é a nossa pílula do crescimento da advocacia de hoje. Hoje é sexta-feira, 3 de maio de 2024. Amanhã, meio-dia, a gente volta com mais uma pílula. Obrigado aí por você que acompanhou. Até a próxima.